o cumprimento à igreja com a paz do Senhor. E a palavra que Deus trouxe para a nossa meditação, nós vamos encontrar no Velho Testamento, no livro de Neemias, no capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim: o bom exemplo de Neemias. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos. Nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Ele fez diferente. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, nem sem comprar nenhuma terra. Ele não usufruiu daquele cargo que foi constituído. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Todo mundo trabalhou para o bem de todos. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa. Eram preparadas aves e de 10 em 10 dias. Muito vinho de todos os tipos, nem por isso. Olhe que ele atendia a necessidade do povo que chegava. Mas ele disse, nem por isso exigia o pão devido ao governador. Por quê? Porque a servidão deste povo era grande. E ele tinha consciência disso. Então, nós estamos na véspera das eleições, onde vamos escolher representantes nossos do executivo, prefeitos, e do legislativo, os vereadores, que vão fiscalizar e legislar. Olhe que responsabilidade que está em nossas mãos. Nós não podemos brincar de votar ou nos omitir da responsabilidade de votar. Nós devemos, como povo de Deus, pedir a orientação do Espírito Santo, pedir a Deus que não sejamos enganados, que não venhamos a votar naqueles que irão nos oprimir durante 4 anos. Nós não podemos fingir que não estamos aqui. Nós estamos aqui. E nós temos essa responsabilidade. Na hora que nos omitimos, os maus vão querer tomar a frente. Esse é o perigo. E olha o que acontece em Provérbios. Eu vou fazer a leitura. O exemplo aqui foi o que Neemias fez totalmente diferente do pensamento do que está acontecendo hoje no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Olha o que ele diz aqui. Olha o ensinamento, Provérbios 29, 2, diz assim: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Então, quando nós deixamos
de lado, dizemos, não, eu sou cristão, não quero saber de política. Nós estamos deixando a vez para os maus, os aproveitadores e aqueles que pensam contrário à vontade de Deus sentarem naquela cadeira. E nós vamos sentir as consequências. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com aqueles que vão nos representar. O que eles vão fazer quando chegarem ali? São homens e mulheres que têm temor a Deus? São pessoas íntegras? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que cobrar. Precisamos conhecer as pessoas que se prontificaram, que são hoje. Há uma probabilidade grande de um ímpio tomar um lugar numa cadeira ali que vai trazer consequências terríveis para a gente. E nós devemos orar pela nossa cidade. Saber quem é o prefeito que vai nos representar. Qual é o executivo? Será que ele tem compromisso com Deus? Será que ele tem temor a Deus? Qual a ideologia dele? Nós devemos procurar saber qual a ideia. Eles respeitam os princípios cristãos? É uma exigência nossa. Eles respeitam os princípios cristãos? Eles respeitam a família? A liberdade de adorar a Deus? Porque nós sabemos o risco que nós corremos quando deixamos ímpios legislarem ou administrarem a nossa cidade. Então temos que ter muito cuidado com isso, pedir a orientação de Deus e procurar saber. Não devemos ter aquela preocupação com se ele, de repente, será que esse homem ele vai trazer algum benefício para mim? Um benefício pessoal, individual? Não. Se ele está te prometendo alguma coisa individual, procure saber o que ele vai fazer no geral. Quais os valores que ele defende. Isso é muito importante. Por isso que o nosso país está mergulhado em dor e sofrimento. Porque nós, como povo de Deus, ficamos muito parados. Achamos que, mas de repente se aquela pessoa que é uma pessoa, um servo do Senhor, se ele tenta entrar na política, você vai pensar que ele está querendo se afastar de Deus? Não. Nós temos que procurar homens que amem a Deus primeiramente, que temam a Deus, que respeitem a sua família. Se você vê nele essa confiança, aí você já... Mas se você está vendo que aquela pessoa teve a oportunidade de fazer alguma coisa pela sua cidade e não fez, você já tenha cuidado, porque se essa pessoa não fez, não adianta, porque agora ele não vai fazer. Mas se fez, independente do que falarem, você tem que procurar saber o que ele fez. Foi bom para a cidade? Ele pensou no bem-estar comum? Na segurança, na educação, na saúde? Ele se preocupou com o bem geral? Com as UPAs? Com os hospitais? Como é que está funcionando? Ele fiscalizou? Nós temos que ter os olhos bem abertos. Pedir a Deus a orientação. Porque nós vamos sofrer as consequências. Como nós podemos também nos alegrar.
Se colocarmos pessoas que têm o temor a Deus, o povo vai se alegrar. Mas já o ímpio, não. E no Salmo, o Salmo 33. Maravilhoso. Eu amo esse versículo do Salmo 33. É o versículo 12. Ele diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando essa nação coloca Deus em primeiro lugar, essa nação caminha de joelhos, ela será feliz. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós vamos ter que suportar a decisão da maioria. Vamos orar por nossa cidade. Vamos orar pelo Brasil, por todos os municípios, todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vereador. Nós precisamos orar para que o ímpio não entre, para que o ímpio não venha legislar contra a vontade de Deus, para que a gente não venha sofrer as consequências disso. E hoje eu ouvi uma palavra maravilhosa da minha irmãzinha Conceição. Ela falou de uma coisa muito importante, que nós, como cristãos, nós devemos nos preocupar muito com a situação política do nosso país. Nós devemos lembrar daqueles homens que foram exemplo. Neemias foi demais. Quando eu ouvi essa palavra, eu disse, eu preciso falar sobre isso. E Deus confirmou. Era isso que Deus queria que eu falasse. Que eu alertasse a igreja do Senhor. Para ter muito cuidado com o que vai fazer no dia de votar. Cuidado. E lembrar, nunca nós devemos associar a situação política com a corrupção. Pelo contrário, vamos tirar esse mal, arrancá-lo pelo poder de Deus, com oração, jejum, para que Deus destitua todos os corruptos, todos os malfeitores que estão destruindo a nossa nação, para que Deus levante homens como José. José, um homem íntegro, que sofreu muito por ser íntegro, que sofreu, foi vendido pelos seus irmãos, foi ali comprado pelo homem que viu o potencial dele e fez dele aquele servo que tinha todo o controle da casa dele, administrasse a casa dele. E José administrou com fidelidade. Mas a mulher de Potifar, do dono de José, ela caiu no pecado, no desejo daquele rapaz. E ela tentou destruir a vida de José, porque José era fiel a Deus e aos homens. E ele viu que não era justo, nem diante de Deus e nem diante dos homens, trair a confiança do dono dele. E por isso foi preso. E por isso passou tanto tempo na prisão. E ali eles viram que ele administrava bem na prisão. Foi uma faculdade que Deus colocou. E aquele homem foi fiel. Ele administrava bem ali, ele ajudava ao carcereiro. E ali o Senhor usou ele para falar, para interpretar 2 sonhos. O sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E ele interpretou. Só que o copeiro
foi liberado, mas esqueceu de José. E José ainda passou mais 2 anos preso. Mas aí Deus trouxe a Faraó aquele sonho. E quando o Faraó estava muito angustiado porque ninguém conseguia decifrar, o copeiro lembrou de José. E José, cheio da presença de Deus, foi convocado. E quando chegou ali, Deus revelou o que o Faraó tinha sonhado, o que significava aquele sonho. E mais ainda, a solução do problema que aquele sonho trazia. 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras. E ali, pela sabedoria que Deus deu a José, José passou a ser governador no Egito. José administrava as riquezas do Egito. Ele era aquele homem da confiança de Faraó. E ele foi fiel, íntegro. E Deus honrou aquele homem. E ele estava ali numa ação política. E ele foi íntegro. E Daniel, outro exemplo grande que a minha irmã trouxe à nossa memória. Daniel tinha tudo para se corromper. Porque Daniel era muito jovem quando ele foi levado para a Babilônia. Mas ele não quis se contaminar. E Deus deu uma sabedoria tão grande a Daniel que ele se tornou um homem, o 3º homem importante ali na Babilônia. E Faraó e o rei Dario, ele viu tanta sabedoria naquele rapaz, naquele homem, que ele pensou, planejou, vou colocá-lo como o mais importante, ele vai ser chefe dos demais. E aí cresceu a maldade dos outros, a inveja. Olha o que aconteceu. A inveja. Quer dizer, no meio onde tem a administração, no meio político, existe o lado ruim e o lado bom. Mas só tem o lado bom se nós colocarmos o bem ali. Senão, só vai sobrar os maus para destruir a nossa vida, a nossa sociedade. Então, é muito importante lembrar disso. E Daniel, ele foi fiel, foi íntegro, administrou, mas ele tirava 3 momentos por dia para entrar na presença de Deus e adorá-lo e engrandecer o nome do Senhor. E isso os maus colocaram como uma armadilha, como motivo de sentenciá-lo, de ser devorado pelos leões, ser lançado na cova dos leões. Mas o homem que é íntegro, ele é protegido por Deus. E Daniel, o Senhor livrou ele, não de cair na cova, não de passar a noite com os leões, mas o Senhor livrou ele dentro da cova dos leões. Então vamos deixar que homens bons entrem na cova dos leões e não serão devorados, não se corromperão. Se eles tiverem temor a Deus, eles não vão se corromper. E nós teremos uma vida mais tranquila em sociedade, quando os maus não tiverem poder sobre o homem bom. E os leões não fizeram mal nenhum a Daniel. Daniel saiu sem nenhuma lesão. Então vamos orar para que Deus coloque homens bons nessa política que está tão suja, precisando de homens tementes a Deus, para termos uma vida mais tranquila. Como ele diz, aí o povo se alegra quando o justo está no poder. Mas quando é o ímpio, o povo sofre.
Por isso que nós precisamos entender isso. Que o homem, quando ele é bom, ele busca a Deus onde ele estiver. Ele pode ser o que for. Prefeito, governador, presidente da República, vereador, deputado estadual, deputado federal. Onde ele estiver, ele se dobra diante do Deus vivo. Ele é guardado por Deus. Ele não se contamina, como Daniel não se contaminou. Devemos ter esperança, sim. Se nós estivermos bem firmados na rocha, nós temos esperança. Nós temos esperança, sim. Estamos vivendo tempos difíceis. Os leões estão ávidos para nos devorar. Mas se estivermos firmados na rocha, os leões não nos atingirão. Não devemos nos omitir e nem devemos votar de forma irresponsável. Devemos buscar em Deus o discernimento para sabermos como nós devemos fazer. E Ele vai nos orientar. Nós não vamos nos perder, porque nós cremos no Deus que tudo pode, naquele que vai nos livrar de todo o mal que tem tentado contra nossas vidas, contra, meu Deus, será que Neemias não sofreu represália? Muito, mas Neemias, ele venceu. Por quê? Porque ele administrava de joelhos. Esse conselho eu dou para todos os candidatos que devem entrar pensando em ajudar, como Neemias fez. Ele ajudava. Ele tirava do próprio bolso. Ele abençoava o povo. Ele aliviou o povo. Ele chamou a atenção dos nobres que estavam explorando os mais pobres, os irmãos, os judeus. E ele chamou a atenção daqueles homens. E aqueles homens, eles não tinham o problema que nós temos. No nosso país, infelizmente, existe um pensamento no judiciário de que nós não podemos chamar a atenção daquilo que está fora da lei. Não podemos. Temos que suportar a lei sendo, a Constituição Federal sendo pisoteada, rasgada, queimada, destruída. Mas os magistrados no tempo de Neemias, eles reconheceram o erro deles. Os nobres entenderam que estavam explorando os pobres. E aí, pela força que Deus deu a Neemias, o governo dele foi abençoado. Os muros foram restaurados. Deus reconstruiu aquela cidade. E eu queria tanto que Deus reconstruísse a nossa nação. Devemos ter muito cuidado, porque quem é que nós estamos colocando ali, naquelas cadeiras? Devemos ter muito cuidado, amada Igreja do Senhor. E hoje, eu quero trazer à memória de vocês que o nosso Deus Altíssimo, Ele disse: avise.
que o Senhor, ele vai fazer algo muito grande no globo terrestre. Ouçam bem, mas aquele que está firmado nele não tem o que temer. Não tem o que temer. Ele mostrou a agitação das ondas. E essas ondas agitadas é o povo. Ele me deu discernimento. Não é água, essa água. Não é o mar em si. Mas o Senhor mostrou que é a agitação que vai haver na terra, em toda a terra. Vai haver uma agitação muito grande, porque a trombeta vai soar em breve. Mas o povo de Deus não tem o que temer. Nós temos Ele em nossas vidas. Então nós não temos o que temer. Devemos nos alegrar, porque a glória do Senhor será vista em toda a terra. A glória do Senhor será vista em toda a terra. A trombeta vai soar, mas ainda não é o fim. Não é o fim. E quem está firmado nele não tem o que temer. Avise. Esse avise é para que nós devemos vigiar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. E nos alegrar. Porque nós vamos ver muito em breve a glória de Deus. Até aqui. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.